Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Na semana 3 do volume 2 do Plano de Estudo Tutorado, na página 72, a gente vai ter como tema a Lei de Lavoisier, tá? Que também é conhecida como Lei de Conservação das Massas. Então vamos falar sobre essa lei, que está mostrando aqui para vocês um exemplo, é o seguinte: você tem carbono reagindo com O2, formando CO2, tá? Então, ele vai falar o seguinte: você tinha 11 gramas no início, tá? E depois passou a ter quantos gramas? Continuou tendo 11 gramas. Quer dizer que a massa do produto tem que ser igual à massa dos reagentes, tá? Isso para um sistema fechado, ok? Sempre que você tiver um sistema fechado, onde você não tem perda de nada, você vai ter isso. Então, você tem que a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, tá? E se o sistema estiver aberto? Se o sistema estiver aberto e você tiver a formação de um gás, aí ele vai escapar, você não vai ter essa conservação aí da massa, tá? Mas nós vamos estudar agora em um sistema fechado, tá? Em alguns exemplos pode até aparecer o sistema aberto para ele provar para vocês que quando o sistema estiver aberto, você tiver formação de gás, você vai ter perda de massa, tá? Então, vocês assistam esse vídeo aqui que ele vai explicar a lei de Lavoisier, tá? É preciso que vocês tenham uma noção também da lei de Proust em um dos exercícios, mas quando chegar lá, eu vou falar para vocês, tá? Então, vamos ver como que estão os exercícios aqui. As atividades estão na página 73 e 74, tá? Do plano de estudo tutorado de vocês. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui na atividade 1? Cálcio reage com oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, que é mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, tá? Então, vamos observar aqui. A cal virgem, que é o que está representada aqui por 56 gramas, ela é seu produto. E o cálcio é um dos seus reagentes e o oxigênio é o segundo. Lembrando que 56, que é o total, vem da soma dos dois produtos aqui. Então, 40 mais x é igual a 56. A partir disso, você consegue descobrir quanto que vale esse x aqui. E você só pode fazer a segunda experiência, o resultado de y e z, se você tiver o resultado dessa parte aqui de cima, tá? Então, você vai usar tanto a lei de Lavoisier para fazer a primeira atividade, na segunda você vai usar as duas, tá? O que você vai observar aqui? Descobrindo o valor de x, você sabe quanto que você teve que multiplicar para chegar ao 32 aqui, tá? Então, é o seguinte, a lei de Proust fala de lei das proporções constantes. Toda substância possui uma proporção constante em massa, tá na sua composição. O que isso quer dizer? Que se eu multiplicar todo mundo aqui por 3, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 3, todos vão estar multiplicados por 3. Ou seja, se eu pegar esse cálcio aqui e multiplicar por 3, e vamos supor que eu falasse para vocês aqui que aqui 120, que eu multipliquei o 40 por 3. Então, todos esses outros resultados ficariam multiplicados por 3. Então, resolveu o x lá. Achou por quanto você teve que multiplicar o x para chegar nesse 32? Você vai fazer a mesma coisa para o 56, vai multiplicar por 2, por 3, por 4, por 1,5, vocês vão ver. E vão fazer a mesma coisa também para o cálcio. Então, quem vai definir aqui por quanto vocês vão ter que multiplicar, qual que vai ser a proporção que aumentou aqui, vai ser quando vocês descobrirem o valor de x. Se vocês perceberem que dobrou de x para o 32, vocês vão multiplicar 56 por 32, vão obter o resultado para z, e vão multiplicar 40 por 2 também, e vão obter y. Se vocês perceberem que de x para 32 ele multiplicou por 3, é um resultado multiplicado por 3, você vai multiplicar esse 40 por 3 para achar y e 56 por 3 também para achar z. Então, faço isso aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? A2. 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe.
Então, você tinha como reagente o calcário e vai formar como produto a cal viva, 56 gramas, e 44 gramas de gás carbônico. Sistema fechado, tá, gente? Esta afirmativa está baseada em quê? Então, qual das duas, Lavoisier ou Proust, que eu falo que a soma dos meus produtos, do valor dos meus produtos lá em massa, tem que ser igual ao do meu reagente? Qual que fala sobre conservação de massa? Então, eu tenho 56 mais 44, tem que ser 100, porque eu estou no sistema fechado, a soma lá das massas dos produtos tem que ser igual à soma da massa dos reagentes, ou do reagente nesse caso. Então, quem fala sobre conservação de massa? Aí vocês vão marcar aqui, bem simples essa alternativa, tá? Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 do hidróxido. Então, esses dois aqui, gente, 73 gramas e 58 gramas são seus reagentes, tá? E ele vai formar o que aqui? Um dos produtos tem 36, que é a água. O outro produto, que é, deixa eu observar aqui, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio, o produto lá que vocês vão ter vai ser o cloreto de magnésio, tá? Então, vocês vão ter os reagentes hidróxido de magnésio e ácido clorídrico. Os produtos, água e cloreto de magnésio, tá? Então, o que vocês têm que saber? Que a soma desses dois produtos, que é 73 mais 58, tem que ser igual lá a tudo que for formado lá para os reagentes, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem os produtos aqui, a massa dos dois, e tem que ser igual à massa dos dois outros produtos. Você já tem a massa de um dos produtos, que é a água. Para achar o outro, que é o cloreto de magnésio, vocês têm que fazer uma regrinha, né? Vocês podem resolver isso aqui por equação de primeiro grau ou fazendo já a subtração de cara, o que vocês acharem mais rápido, tá? Então, vocês vão ter aqui 73 mais 58, que é igual a 36 mais x, que é a massa do cloreto de magnésio que você não conhece. Pessoal, na quarta é o seguinte, você tem os pratos A, B. No prato, ele vai realizar a queima do papel, da primeira balança, e a queima do palho de aço na segunda balança. Então, o B vai ficar sem reação, tá? Lembrando que aqui é um sistema aberto. Então, não vai ter queima no pratinho B da balança, só no A. Então, o que vocês têm que observar? O papel, gente, quando tem combustão, ele vai formar, lembrando que precisa de oxigênio para ter essa queima, tá? Que ele é o comburente. Você vai formar cinzas ali, né? E além de cinzas, você vai formar dois gases, o CO2 e o H2O. Como você está em sistema aberto, esses gases vão escapar. Então, você está perdendo ali parte da sua massa, tá? Então, analisem isso para a combustão do papel, tá? Tem formação de gás, vai ter desprendimento desse gás ali e você tem perda de massa. Isso no pratinho A, tá? A combustão da palha de aço, você tem o ácido mais o oxigênio, vai ocorrer aqui uma oxidação, tá? O que forma aqui? Vai formar um óxido. Então, esse oxigênio que antes não estava aqui no pezinho da balança, agora vai ser absorvido. Então, você, ao invés de estar perdendo, você está ganhando a massa de alguém. Porque agora, além do ferro ali, você vai ter o oxigênio compondo o óxido aqui, tá? Explicado isso, o que vocês têm que perceber? Se após a queima, esse pratinho aqui for mais leve, o A, o que vai acontecer aqui? O B, como está mais pesado, vai descer e o A vai subir. Isso para o caso do experimento A lá, que se vocês acharem, perder massa, tá? Então, ele vai subir se ele tiver mais leve, menor massa. E o que vai acontecer se por acaso ele ganhou a massa ao realizar ali aquele procedimento, tá? De combustão. Se isso acontecer, o A vai ficar mais pesado, ele vai descer e o pratinho B que vai subir. Então, vocês vão analisar a partir do que eu falei para vocês aqui,
Lembrando que o sistema está aberto, se formar gás, ele vai escapar e se ele absorver esse oxigênio para formar o óxido, a massa dele aumenta ali. Então, vocês vão avaliar isso e tentar fazer para mim, tá? Na 5, gente, o que vocês vão ter? O experimento 1 e 2. No experimento 1, a solução aquosa de nitrato de prata vai formar, e o reagente 2, o pó de cloreto de sódio. Você forma cloreto de prata sólido e solução aquosa de nitrato de sódio. Então, olha só, o sistema está aberto, mas não formou nenhum gás. Então, o que isso quer dizer? Que você não teve perda nenhuma ali, tá? E o experimento 2? O experimento 2 é a solução aquosa de cloreto de hidrogênio, pó de carbonato de sódio, vai formar água líquida, gás carbônico, então estou formando um gás aqui, e a solução aquosa de cloreto. Então, olha, no primeiro não formou gás, o sistema está aberto, então não tem perda. Agora, nesse segundo aqui tem perda, por quê? Formou um gás, o sistema está aberto e ele vai escapar. A partir disso, você vai fazer a comparação lá. Qual deles a massa permaneceu a mesma? Qual deles a massa perdeu massa? Ou alguém ganhou massa ali? Então, essa é a atividade 5, tá? Pessoal, assistam as aulas sugeridas aqui. Além desse vídeo, eu vou fazer um outro com exemplos parecidos. Então, qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo Conexão Escola ou pelo WhatsApp.